Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Tenho pele parda, cabelo preto na altura do ombro, olho um pouquinho puxado, uma blusa com a tonalidade marrom, marrom bem clarinho e meio estampada. Ao fundo, uma cortina branca com flores azuis. Bom, vamos prestigiar mais um conhecimento, mais uma reflexão sobre a língua portuguesa. Vamos perguntar algumas coisas. Cultura com C maiúsculo ou C minúsculo? O jeito de ser e de falar? Mistura de sotaques? Termos estranhos? Falamos errado? Por que essas perguntas? A língua falada não é estática, imóvel, ela é viva e bem dinâmica? Há certo e errado acerca de como se deve falar? O que vocês acham? Vamos ao texto O Oxente e o Ok, da aluna Joyce Maria Almeida Correia. Com a chegada do Complexo Industrial e Portuário do Bacém, a nossa cidade, São Gonçalo do Amarante, recebe pessoas de todo o Brasil e até do exterior. Cada um traz consigo a cultura, o jeito de ser e de falar. A mistura de sotaques e o uso de termos estranhos já são bem visíveis. O problema é que os que chegam aqui acreditam que falamos errado e os moradores acham que o erro está no modo como os recém-chegados falam. Uma briga em que não há ganhadores. A língua falada não é estática e imóvel. Ela é viva e bem dinâmica. A prova disso é que antes mesmo da colonização já havia variantes da fala no Brasil. Com a chegada dos portugueses, africanos e posteriormente outros povos, a variedade da nossa fala passou a ter dimensões nacionais. Por isso eu penso que a polêmica sobre o certo e o errado acerca de como se deve falar aqui é uma discussão sem fundamento. O preconceito linguístico é um equívoco e tão nocivo quanto os outros. Segundo Marcos Banho, especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito mais presente na cultura brasileira, o linguístico. Ele diz ainda que a confusão se faz entre a língua e a gramática normativa, que não é língua, mas apenas uma descrição parcial dela, e que, se o domínio da norma culta fosse realmente um instrumento de ascensão na sociedade, os professores de português ocupariam o topo da pirâmide social. Na minha opinião, a norma padrão deve ser ensinada, é uma competência importante para a cidadania, mas não deve dividir as pessoas em dois grupos, os que sabem e os que não sabem falar direito. Estima-se que o número de habitantes da nossa cidade será triplicado em uma década. Isso já é motivo suficiente para que todos compreendam que haverá outras maneiras de dizer sem que ninguém seja melhor ou pior. Quem chegar a um restaurante da cidade e pedir um aipim vai comer uma deliciosa macaxeira, herança dos Anassés, primeiros habitantes de São Gonçalo do Amarante. As nossas cuias de Guabiraba terão de conviver bem com as cuias de Chimarrão. Não troco meu oxente pelo ok de ninguém, disse o saudoso Ariano Suassuna defendendo a sua fala regional. Mas ninguém precisa trocar nada. Ninguém precisa nem deve abrir mão da sua variante linguística. Fazê-lo é hipocrisia. A fala é a história da nossa vida, do nosso tempo e do lugar onde vivemos. O nosso município é um dos que mais crescem no Brasil, mas não queremos crescer apenas economicamente, não queremos ser um povo vazio de tolerância e de conhecimento no que diz respeito a esse misto de falares, a essa riqueza imaterial. O nosso oxente é tão correto e maravilhoso quanto o ok de quem vier. Eu não vou deixar de ser eu mesma se alguém me chamar de menina ou guria. Além disso, quando se estigmatiza uma pessoa, prestigia-se outra, originando uma exclusão social. Diante desse intenso movimento migratório que estamos vivendo, a decisão mais sábia é acatar todo o ai, o xente, tchê e por que não o ok? Agora somos todos são gonçalenses, igualmente brasileiros. Vamos aqui a um esquema muito legal sobre o que vamos trabalhar hoje. O texto
o oxente e o ok. O que vamos fazer com esse texto? Realizar exposições orais. Como fazer isso? Através ou por meio de orientações. Como vamos fazer isso? De que forma? Trabalhando a exposição oral de forma fluente, expressiva, sequenciada, lógica e coerente. Parece fácil para vocês? Vamos começar com as orientações quanto à leitura. Como é que vocês vão fazer? Realizar uma leitura antecipada com atenção para as pausas na pontuação. Durante a pontuação, as pausas são necessárias e você precisa entender a função de cada uma. Outro ponto, observar palavras cuja pronúncia ofereça alguma dificuldade ou o significado seja desconhecido, porque aí o aluno fica embaraçado, tropeça nas palavras. É bem assim no sentido informal, tropeçar nas palavras, né? Outro ponto, atentar-se para os plurais, pronúncia de nomes de autores, de lugares ou de livros, porque às vezes por não termos familiaridade com os nomes, acabamos incorrendo no equívoco, ou a gente gagueja ou se embaraça mesmo na leitura desses nomes, né? Agora, orientação quanto à explicação do texto. Quando você for fazer uma explanação ou exposição oral, quando você for explicar o texto, você precisa selecionar trechos importantes do texto para ajudar no entendimento e para transformar as ideias com suas palavras, as ideias do outro ou presentes no texto com as suas palavras. Segundo ponto, utilizar textos de apoio para comentar e exemplificar. Às vezes, você precisa de outros suportes para que facilitem a sua compreensão e você consiga transparecer as ideias de forma mais tranquila. Terceiro, pesquisar sobre a temática em vídeos ou em textos para facilitar a compreensão e conhecer outros pontos de vista, certo? É importante que você tenha em mente isso. Quarto, usar uma dinâmica gestual. Na hora que você está falando, você pode gesticular muito, né? Eu tendo a gesticular bastante. Eu falo muito com as mãos, né? Com o corpo. Então, movimento das mãos e movimentos faciais, né? O movimento aqui, faciais, durante a leitura. Atenção a isso, né? Precisam estar adequados à postura corporal. Então, usar uma dinâmica gestual adequada à postura corporal. Não gesticular muito o tempo inteiro, mas com um certo equilíbrio. E quinto ponto, entonar a voz de forma que se possa ouvir, de acordo com a acústica do ambiente, da disposição das pessoas à sua frente, da posição em que se encontra em relação à distribuição dos espectadores. Então, quando você fala, muitas pessoas não se preocupam com essa questão da acústica nem da disposição das pessoas. Por exemplo, eu estou falando, vou copiar alguma coisa no quadro, estou falando de costas para a pessoa. É deselegante, então eu escrevo, na virada para o público, eu retomo o que eu estava falando, certo? Bom, leitura fluente e sequenciada, o que não é, gente? Ler palavra por palavra não é leitura fluente. Ler de forma monótona, vagarosa, lenta. Ignora a pontuação ou mostra desconhecê-la. Fraseia com deficiência sem atender a sequência. Apresenta dúvidas, vacilações, interrupções durante a leitura. Lê de forma rápida, atropelada, muito acelerada. Perde a sequência ou orientação textual. E aí eu pergunto, o que fazer? Tomar conhecimento do texto com antecedência, porque você vai se municiando de informações relacionadas ao texto e aí a leitura flui. Aqui, conhecimento de palavras e leitura expressiva, o que não é também. Apresenta dificuldade em conhecer palavras comuns à primeira vista? Comete erros com palavras comuns? Decodifica com dificuldade palavras desconhecidas? Acrescenta ou omite palavras? Salta linhas, ou seja, pular linha. Você está num ponto, pula, fica perdido, né? Substitui palavras por outras conhecidas ou pronúncia parecida ou inventada. Você inventa a palavra, tem um jeito de se pronunciar, você cria outro. Por quê? Desconhece. Inverte sílabas ou letras dentro da palavra. E aí eu digo para vocês, o que fazer? Tomar conhecimento de significados e da escrita das palavras.
e até mesmo da pronúncia dessas palavras, para que na hora de você realizar a exposição oral, se sinta mais familiarizado e realize o trabalho com expressividade. A voz coerente que lê. O que não é essa voz coerente, né? Enuncia com dificuldade. Omite o final das palavras. A voz parece nervosa ou tensa, embargada, né? O volume da voz é muito alto ou muito baixo. Emprega muletas ao ler, tal como acontece ao falar. Torna-se um recurso que acalma e possibilita a fluidez ao ler. Então, a minha voz, ela projeta o que eu estou lendo, ou ela encanta, ou ela desencanta, ou ela chama atenção, ou ela desestimula. E todo esse processo requer de você um ensaio da respiração e da leitura prévia. Temos alguns pontos relacionados ao texto para a exposição oral. Primeiro ponto, quais questões são importantes nesse trecho? Então, eu separei com várias formas de letra, tipos de letra, para que você entenda cultura, jeito de ser e de falar, sotaques, termos estranhos, falamos errado, uma briga em que não há ganhadores. Esses podem ser pontos interessantes? Segundo ponto, preconceito linguístico, equívoco, nocivo, mitos, não deve dividir, né? Essa questão de falar certo e errado. Se alguém falar certo ou errado, dividir as pessoas. Os que sabem e os que não sabem falar direito. Será que para você também esses são pontos importantes, interessantes? Terceiro ponto. Aipim, macaxeira, cuias de guabiraba, cuia de chimarrão, cuias, não é? Oxente, ok. Ninguém precisa nem deve abrir mão da sua variante linguística para copiar de ninguém, nem para prestigiar de ninguém. Isso é relevante? A fala é a história de nossa vida, de nosso tempo e do lugar onde vivemos. O que é que você acha disso? Quarto e último. O nosso oxente é tão correto e maravilhoso quanto o ok de quem vier. Menina ou guria, estigmatiza, prestigia-se. O preconceito ele coloca um ser humano acima do outro, um grupo social acima do outro. É isso que o preconceito faz. O ai, oxente, tchê, ok. Você prefere o quê? E o que você preferir e o que você utilizar, você tem o seu valor. Estudamos fazer um belo de um resumo. O que vamos fazer? Qual foi a orientação da nossa aula? Orientação para a exposição oral. Identificando leitura fluente, leitura expressiva e conhecimento de palavras e a sua voz na projeção de uma exposição oral. Esse basicamente foi o que estudamos. Que beleza! É a sua vez de produzir uma exposição oral no desafio. Primeiro, releia o texto, o oxente e o ok. Segundo, selecione alguns pontos importantes, caso queira. Podem ser utilizados os mesmos apresentados na videoaula. Terceiro, retome as orientações sobre a maneira de realizar uma exposição oral. Quarto, produza um pequeno texto sobre as ideias presentes em oxente e o ok para uma exposição oral. Quinto, na hora da leitura da sua exposição oral, da sua produção, atente-se para a sequência lógica e a coerência entre as partes do seu texto, a fim de que se faça compreendido ou compreendida. Antes da exposição oral, faça um ensaio para se familiarizar com o texto. E então, meus amores, deixe que o brilho surja da sua voz. Mãos à obra! Um grande beijo e que todos sejam movidos pela alegria, pela positividade, pela certeza de que merecemos o melhor. Beijo no coração.